Você tem que parar de ser um preguiçoso. Tô brincando. A culpa não é sua. Eu já fui que nem você. Esse é o guia de como se tornar um estudante mais consistente e estudar mesmo quando você não tem vontade. Eu já fui que nem você. Eu nunca tive vontade de estudar. Eu tô acostumado a, desde a quinta série até hoje, não estudar para os testes porque eu conseguia ir bem nos testes mesmo sem estudar. Enquanto a minha irmã era a garota mais estudiosa e tinha as melhores notas da turma dela, eu era o garoto com as notas medíocres, as notas médias, mas eu nunca tirava uma negativa. Até eu chegar no nono ano, onde eu tirei as minhas primeiras negativas, eu realmente percebi como pode ser difícil a escola. Difícil não, porque no oitavo e no nono ano dá pra passar tirando bastante negativa. Mas eu percebi que a dificuldade estava aumentando para tirar nota positiva. Tive que começar a estudar. Eu não estudei. Todas as negativas que eu não tive antes na minha vida, eu comecei a ter porque eu não sabia estudar. Saber eu sabia, mas eu não tinha vontade. Eu não sabia fazer as coisas mesmo sem vontade. Eu não tinha disciplina. Eu era preguiçoso, porque eu achava que a escola não servia para nada, enquanto meus pais elogiavam a minha irmã por ser a mais esperta. Eles brigavam comigo por ter a nota negativa. Mesmo assim eu não mudava. Mas eu falei basta, dei um basta pra isso, porque já chega de ser o pior da turma, já chega de ser medíocre, já chega de ter garoto mais esperto do que eu. Então eu comecei a aprender como estudar. E eu juntei todas as todas as informações que eu aprendi pra falar pra você nesse vídeo para como estudar mesmo quando você não tem vontade, porque eu sei como é difícil estudar sem vontade. Então se inscreve no canal e dá like no vídeo, você vai gostar, eu vou te ajudar. Passo zero, planeje os seus dias. Esse é o passo zero porque antes mesmo de você ter que estudar, você tem que, um dia antes, planejar o seu dia. Porque caso você simplesmente aceite escolher o que você vai fazer no meio do dia, você vai ser estar muito mais propício a fazer os maus hábitos, como assistir vídeos ou comer uma besteira em vez de estudar, ver um filminho em vez de estudar, porque é muito mais fácil. Por que você escolheria estudar, que é a coisa mais chata, até para você, porque você não está acostumado a estudar? Como que você vai escolher estudar em vez de assistir um vídeo, assistir um filme, que é muito mais divertido para você? É por isso que você tem que criar uma lista de tarefas e criar, tipo, pegar o seu calendário do Google e escrever a cada hora do dia o que você vai fazer e depois no dia é só você fazer que nem um militar, fazer que nem um robô e fazer o que está escrito, porque você sabe que você escreveu aquilo sem emoção, sem sentimento, sem sentir preguiça e escreveu o que você tem que fazer, o que tem que ser feito. Isso vai te ajudar muito a se procrastinar menos, porque você vai ter a tarefa que você tem que fazer no dia e você vai fazer naquele dia. E você tem que fazer, porque senão você vai deixar para depois. Então é só tentar seguir o máximo possível do seu dia 100% perfeito. Ok, passo 1. Tenha objetivos. Isso vai te ajudar muito, porque se você tiver um objetivo da sua nota, e principalmente se você tiver uma data limite para esse objetivo, você vai ter que se esforçar ao máximo para poder alcançar ele. Mesmo que ele seja desafiador, ele vai te motivar muito. Eu sei que é meio comum falar que não é bom ter um objetivo de nota, porque se você não alcançar ela, você vai ficar muito mais triste, você vai se decepcionar muito. Mas, cara, isso é com a vida inteira. Se você não quiser ter objetivo porque você tem medo de não alcançar ele, você tem que parar de ser uma vadia e simplesmente trabalha para o que você quer. É simplesmente assim. Se você tem que ter objetivo na sua vida para que você possa acordar no dia, acordar feliz e acordar motivado, pensando, eu vou alcançar aquilo e eu tenho até essa data limite para alcançar aquilo. Então, cria um objetivo para sua nota ou mesmo cria um objetivo simplesmente acabar todos os exercícios até dia 4. Então, eu posso até te dar um exemplo melhor ainda. Hum, Se você tem uma prova daqui 2 semanas, você pode criar um planejamento de objetivo. Por exemplo, daqui 2 semanas, prova de biologia. Ok, então daqui uma semana eu tenho que ter feito já tal exercício. 3 dias antes da prova eu já tenho que ter esse certo número de resumos sobre tal matéria feitos. E você faz um planejamento para ver o que você tem que fazer para poder alcançar o seu objetivo, que é ter uma boa nota na prova. Além do seu objetivo te motivar, ele vai te fazer trabalhar mais duro ainda, porque se você começou a estudar e você estuda por 10 minutos e já pensa, ai cara, eu acho que hoje não é o meu dia de estudar. Tem aquele vídeo do Fortnite que eu quero assistir, eu acho que eu vou assistir. Não, você vai lembrar do seu objetivo, você vai lembrar da data limite, você vai pensar, mas eu tenho até essa data para fazer isso daqui. Eu tenho que me esforçar ao máximo para fazer isso daqui, senão
eu não vou estar cumprindo meu próprio objetivo. Você pode estar pensando, não vou estudar para a prova, não tenho objetivo para a prova porque a escola não serve para nada. Você pode achar que a escola não serve para nada, mas adivinha, você vai continuar tendo teste, você vai continuar recebendo a sua nota e vai continuar tendo que ir para a escola. Então, para de ficar reclamando e simplesmente aceita no que você tá. Ou você pode estudar e ter uma nota decente, ou você pode não estudar e ser o pior aluno da sua turma de novo. Você que tem que escolher agora. Tá na hora de ter um pouquinho de responsabilidade e perceber que você tá no jogo. Agora você joga ou você tenta não jogar, mas é só um fracassado. Segunda dica, faça com que o seu estudo seja a primeira coisa que você faça no dia. Essa é a chamada técnica coma o sapo. Se você tá no jantar e você tem uma refeição muito boa para comer, mas você tem que comer um sapo antes ou depois da refeição, você vai comer quando? A resposta certa é antes. Porque se você comer depois, você vai estar comendo a refeição e você vai estar pensando naquele sapo que você tem que comer depois. A refeição nem vai ficar tão saborosa porque você vai estar com ansiedade de comer um sapo. E logo depois de comer a refeição, você vai ter que comer o sapo. Contudo, se você comer o sapo primeiro, vai ser difícil comer o sapo, mas depois você vai poder aproveitar a sua refeição muito mais. Essa técnica é boa porque se você acordar e quando você está com o seu cérebro limpo, depois de ter dormido, você pegar o seu café, lavar o seu rosto e ir direto estudar vai ser muito mais fácil, você vai ter muito mais foco. Tá bom, e agora uma dica rápida. Desliga as notificações quando você for estudar. Porque quando você está estudando e você está entrando no flow, que é o modo de concentração, quando tudo começa a ser mais fluido para você estudar, e uma notificação vem, quanto tempo você acha que perde? 2 segundos? Porque é só pegar o celular e desligar a notificação, ver o que era? Estudos mostram que você perde 20 minutos de estudo a cada vez que uma notificação vem. 20 minutos. 3 notificações te fazem perder 1 hora. Isso é porque depois que você tá no foco estudando e vem uma notificação, a notificação te tira do foco e você depois tem que de novo voltar no foco. E eu não sei quanto tempo você demora. Talvez você demore muito tempo para entrar no foco de novo. Eu sou uma pessoa difícil de entrar no foco quando é uma atividade que eu não gosto, como estudar. Então desliga as notificações, é simples, só coloca no não perturbar. Terceiro passo é um passo que você vai ter que construir com o tempo, que é fazer o estudo ser a parte mais divertida do seu dia. O problema agora é que você tem que estudar, mas você tem que essas atividades muito mais legais de fazer, que dão muito mais dopamina para você. Por isso que é muito mais fácil você fazer essas atividades, esses maus hábitos. Mas se você cortar esses maus hábitos e deixar com que a única coisa que você faça do dia é estudar, é fazer o seu trabalho para melhorar nos seus objetivos, isso vai se tornar a parte mais legal da sua vida, do seu dia a dia. Porque se você não fizer isso, você vai ficar parado olhando para a parede, esperando o tempo passar. E o seu cérebro vai querer algum tipo de dopamina. Se você se limitar só a estudar, você vai estar olhando para a parede sem fazer nada. E você vai querer fazer alguma coisa, você vai estar tão, tipo, tão extremamente entediado que vai ser melhor estudar do que não fazer nada. Isso tem muito a ver com a dopamina, porque se você consome muito conteúdo curto ou conteúdo barato ou faz atividades baratas, vem mais dopamina para a hora. Então fica mais fácil de fazer essas atividades de novo porque dão mais dopamina. Mais resumidamente, você tem que cortar as atividades ruins, porque elas te dão mais dopamina, e fazer a atividade mais chata, que dá dopamina também, mas dá dopamina tipo saudável. As atividades ruins dão dopamina barata. Essa daqui te faz motivado pelos seus objetivos, o estudo. As atividades baratas, as ruins, te faz motivado para fazer elas somente, só para ter a gratificação instantânea. Eu não vou adentrar muito nisso agora nesse vídeo, senão vai ter 20 minutos. Agora alguns adendos, algumas notas, que você pode pensar, por exemplo, que vai ser bom você se dar uma recompensa se você estudar. Não faça isso porque eu ouvi um podcast do Andrew Huberman e ele falou que é muito ruim. Andrew Huberman é um cientista, ele está falando de dopamina nesse podcast. Ele falou que isso é muito ruim para a motivação, porque você vai estar muito mais motivado sobre a recompensa do que o estudo. Você não vai fazer que nem aquele experimento do cachorro, que quando o cachorro ouve um sininho e dá comida, que depois de um tempo tocar o sininho, depois de muito dar comida e tocar o sininho, o cachorro vai começar a babar só com o sininho, não com a comida. Isso não vai funcionar agora, porque
Se você se der uma recompensa depois de estudar, se você estiver pensando na recompensa enquanto estuda, na verdade vai ser muito mais difícil você estudar na próxima vez, porque você só vai querer a recompensa. Você tem que ter a dopamina pela atividade. É por isso que você tem que gostar do que está fazendo. E como gostar do que está fazendo? Tendo um objetivo. Se você tem o objetivo de ter uma nota boa, ter uma nota específica, você vai gostar de estudar, porque você vai estar pensando, tá bom, estou estudando agora porque eu estou querendo conquistar o objetivo que eu quero. Ou seja, é possível liberar a dopamina, a motivação, pelo esforço, mas não pela recompensa. E o que eu tenho que falar a real para você, se você realmente não gosta de estudar? Eu tenho que te falar, cara, você tem que estudar de qualquer jeito, mesmo que você não goste da escola, você tem que estudar, porque você tem a prova. Isso vai sim afetar o seu futuro. Então, mesmo que você não goste, você tem que estudar, é a sua obrigação, é a sua vida. Você não é porque você não quer, não é porque você acha que não faz sentido que vai mudar alguma porcaria, vai mudar alguma coisa na sua vida. Não vai mudar nada, você vai continuar tendo uma nota. Você tem que mudar e estudar. Então, só pega o caderno e começa a estudar. Porque quanto mais você estudar, mais você vai se conhecendo quanto ao estudo. Você vai percebendo quais são as formas que você consegue entrar no flow mais rápido, quais são as formas que fica mais divertido estudar. Talvez você goste mais de ler e depois fazer exercício, talvez você goste de fazer exercício sem saber nada, depois corrigir e vendo o que você não sabia e depois ler e saber o que você errou. Você vai descobrindo com o tempo, então você tem que estudar mais, você tem que colocar mais volume e perceber a sua forma de gostar de estudar. O grande problema disso tudo é realmente as atividades baratas que ficam mais fáceis de fazer do que estudar. Então corta elas e tenta estudar. Diminui elas e estuda, diminui elas e estuda, diminui elas e estuda até ficar com muita pouca atividade barata e mais estudo. Diminui com o tempo, vai tentando cortar elas e tenta estudar mais e tenta encontrar o seu divertimento, a sua diversão no estudo. Porque dá. Parece que não, parece que estudo é muito chato, mas realmente dá pra encontrar uma diversão no estudo, porque você vai estar entrando no flow. E qualquer humano fica feliz no flow. Tem estudos que são pessoas vivendo sua vida normal, até que elas recebem uma mensagem aleatória todo dia, e a mensagem pergunta se a pessoa está feliz. Os estudos apontam que quando as pessoas estão mais tristes é quando elas estão saindo do trabalho ou indo para o trabalho no trânsito, porque ninguém está presente no trânsito, ninguém está no flow state no trânsito. Todo mundo está pensando nos problemas, todo mundo está pensando no que vai fazer quando chegar em casa, quando chegar no trabalho. Mas quando as pessoas estão no flow state, é quando elas estão mais felizes. Você pode entrar no flow dos estudos, é só você aprender. Os estudos não são coisas ruins. É só a gente que não aprendeu a estudar da forma certa. Você consegue gostar de estudar. E você tem que estudar. Então é isso. Espero ter te ajudado. Clica nesse vídeo agora para assistir e fica bem.